Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para casa. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Deus, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou e com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos a toda a família e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Amém? Amém. Pessoal, o tema é família, né? E Sansão é um exemplo do que não se fazer quando você estiver procurando o seu amado, a sua amada, né? Então o tema da mensagem de hoje é os perigos da escolha impulsiva, lições de Sansão e Dalila para o casamento. Sansão, ele é fruto de um milagre. Ele já nasceu debaixo do favor de Deus. Manoá e sua esposa, eles não podiam ter filhos, né? A esposa de Manoá era estéril, e Deus enviou o anjo do Senhor para dizer para a esposa de Manoá que ela haveria de conceber, né? Só que esse filho seria, como ele teria uma incumbência muito grande, né, de ser iniciar a libertação do povo hebreu das mãos dos filisteus, né? Então ele falou que esse filho seria um nazireu. O voto de nazireado exige algumas exigências: proibição de cortar o cabelo, ele não deveria tocar cadáveres e não poderia tomar vinho nem bebida fermentada. Tem mais algumas outras regras que falam, acho que em Deuteronômio ou Levítico, mas essas foram os desígnios que o anjo do Senhor deu para a esposa de Manoá, né, naquele momento. A história de Sansão, pessoal, depois, se vocês puderem ler, está a partir do capítulo 13, do capítulo 13 até o final do capítulo 16. Vamos dar uma passada assim, um pouco pela história dele. Só que Sansão, ele era um camarada que ele estava decidido a viver para satisfazer os seus prazeres. Ele, mesmo tendo, né, uma educação voltada ao Senhor, com certeza a mãe dele falou para ele que ele tinha que cumprir, né, com essas exigências. O prazer dele, a satisfação dele, o satisfazer os seus prazeres falava mais alto dentro dele até do que o voto que ele tinha que cumprir. Prova disso é que ele quando ele foi buscar uma esposa, ele não buscou a esposa dentro do povo de Israel. Ele quis buscar uma esposa em Tina. Ele se interessou por uma moça em Tina, e essa esposa, ela era dos filisteus.
Então ele pediu para a mãe dele ir lá, a mãe dele e o pai dele ir, né, em Tímina, falar com os pais deles lá, fazer todo o trâmite para poder casar. Quando eles estavam indo lá, ele achou um leão no meio do caminho, o leão ia atacar ele, né? E ele rasgou o leão ao meio. Sansão, todos sabemos, uma das dádivas que Deus deu para ele era uma imensa força, uma enorme força. Então, ele matou aquele leão e foram lá resolver a questão do casamento e tal, e foram embora. Passado um tempo, ele voltou lá para poder, para a festa do casamento, para poder acertar os detalhes, para as festas do casamento e tudo. E ele viu aquele cadáver daquele leão, e viu que as abelhas tinham feito casa ali, ele tinha mel, né? E ele consumiu daquele mel. Mas lembra que uma das partes do voto do nazireado era não tocar em cadáver. Então aqui ele já preencheu o primeiro pré-requisito já para romper com o favor do Senhor. Primeiro ato de desobediência foi buscar uma mulher tímida, né, para começo de conversa, que já seria o jogo desigual, já estava buscando a pessoa de fora dos costumes dele. Mas o ato que fez ele começou a romper com o voto de nazireado dele foi essa questão dele ter consumido esse mel da carcaça do leão. O segundo rompimento desse voto, muito provavelmente aconteceu na festa de noivado. A Bíblia de Estudo, a NVI, o comentário bíblico Vida Nova, que é o material que eu costumo usar, eles dão conta que muito provavelmente ele bebeu vinho na festa de casamento dele. Festa que durava dias, durou 7 dias essa festa. Nessa festa, ele fez uma aposta com 30 filisteus, de que ele propôs lá um enigma, e se eles descobrissem aquele enigma, ele daria 30 peças de roupa para os filisteus, né, um para cada um, mas se eles não descobrissem o enigma, ele teria que receber essas 30 peças de roupa. E aí, assim, era a vitória certa, eles não tinham como saber daquele enigma. Como que eles iam saber daquele enigma? O enigma tinha a ver com o leão que ele tinha rasgado e com o mel que ele tinha consumido do cadáver do leão. Não tinha como ninguém saber daquilo, só ele ficou sabendo daquilo, ele e o Senhor. Mas os filisteus pressionaram a futura esposa dele, ameaçaram ela, falaram que iam matar ela, de modo que ela foi obrigada a insistir com ele até ele revelar qual era o segredo, qual era o valor do enigma, né? E assim, pessoal, o costume daquele povo, o costume de casamento daquele povo, você começa a ver que já está errado, já não tem como nós que temos uma diferença, nós que somos filhos do Senhor, se envolver com pessoas que não professam a mesma fé, para começo de conversa, né? Porque o costume de casa daquele povo era de que os filhos daquele casamento não iriam com ele. Ele mesmo não levou a mulher dele para morar junto. Passava um tempo com a família da noiva, a criança, se tivesse filhos, e a esposa. Então, aqui a gente já pode ver um dos dilemas de se envolver num relacionamento com alguém de uma fé e costume diferente dos nossos. Esse casamento aconteceu completamente nos costumes deles, nos costumes daquele povo. E aí eu digo para vocês, a quem está aí postulante aí a um namoro, conhecendo alguém e tal, cara, você já pensou se você se envolve com essa pessoa e aquilo prospera e você casa com aquela pessoa, uma pessoa dá um bando, por exemplo. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão deitar para o orixá, vocês vão fazer debaixo dos costumes deles, vocês vão criar eles debaixo da Umbanda e debaixo da igreja. Aí algum pode me dizer assim, Bruno, mas nada a ver, cara. Umbanda também você já está exagerando, né? Umbanda você já está pegando pesado já.
Mas e se fosse um católico? Se fosse alguém, um católico, quando nascer ali, no 8º dia, você vai batizar aquela criança, vai fazer crisma, primeira comunhão, você vai levar na catequese. Então, pessoal, e hoje em dia até tem um buliço na internet aí, que tem alguns crentes que estão se convertendo ao catolicismo aí, e eu até gostaria de fazer um adendo, uma pontuação sobre isso aí. Católicos não são nossos irmãos. Isso tenham isso diante de vocês. O Jesus católico, ele não é o mesmo Jesus que nós professamos. Do contrário, não teria necessidade nenhuma da reforma protestante, nós termos rompido com o catolicismo e saído do catolicismo. No catolicismo, Maria, por exemplo, é corredentora com Cristo. No catolicismo, eles acreditam no purgatório. Se eles acreditam no purgatório, então, o Jesus do catolicismo, ele é um Jesus que não te livra do pecado, porque você ainda vai ter que pagar por esse pecado em algum momento. Então, pessoal, entendam, o perigo de você se envolver com uma pessoa de fora do reino, de fora da fé que você professa. Mas seguindo na história, né, Sansão perdeu essa aposta por conta da questão de que os filisteus ameaçaram sua esposa, sua futura esposa, né, sua noiva, né? E aqui vai a primeira pergunta: com quem a pessoa que você está buscando se relacionar está comprometida? Ela está comprometida com o Senhor? Ela está comprometida em formar um casamento para glorificar a Deus? Ou está comprometida com uma carreira, com um status, com algo que você pode proporcionar, com algum interesse financeiro, ou desejo de alguma coisa que você pode proporcionar em detrimento a fazer a vontade de Deus? Eu digo isso, pessoal, porque se a pessoa que você conheceu, que você se apaixonou, ela não estiver com os olhos no objetivo certo, no foco certo, que é primeiramente Jesus, e o segundo, que é dar certo, fazer acontecer, fazer com que o casamento seja uma bênção de verdade, quando as tempestades vierem, meus irmãos, você será abandonado. Não é questão de talvez, você vai ser abandonado, porque aquela pessoa, ela não está disposta a fazer dar certo, a fazer acontecer, tá? Uma coisa que, isso aqui é uma parte de um testemunho. Quando eu casei com a Carol, quando a Carol foi morar comigo, muitos sabem, alguns não sabem, que a Carol, a gente teve uma questão bem complicada no namoro e tal, a família dela não aceitava e tal, e a Carol fugiu de casa para morar comigo. Quando a gente estava nesses pré-acontecimentos, Você esquece esse detalhe. Vocês apagam. Entendeu? Quando a gente estava quase para acontecer isso, a gente conversava sobre isso, sobre essa situação. Porque, cara, pensa, mulher sai de casa para casar com você. Então, ela não pode voltar mais. É um rompimento definitivo. É um rompimento definitivo, é uma decisão muito séria. E eu falei para ela, na época até desempregada eu estava. Falei para ela, assim, olha, é o seguinte, dinheiro para sustento eu não posso garantir, eu garanto para você que nós vamos estar juntos. Falei para ela, aconteça o que acontecer, pode morar debaixo da ponte, mas aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos. E assim, não é me gabar nem nada, mas a pessoa que está do seu lado, que você está buscando conhecer, que você está apaixonado, que você conheceu, que você acha que aquilo pode prosperar e virar um casamento sério, ela tem esse nível, ou muito maior do que esse nível de comprometimento com você. É essa proposta que você ouve quando você está conversando nos relatos, assim, no dia a dia, aquela coisa toda. Porque se for um pouco menos que isso, já não serve, pessoal. Já não serve, porque o casamento, na palavra de Deus, ele é para sempre, ele é até o fim dos nossos dias. Então, camarada, pode vir qualquer tipo de tempestade, pode vir qualquer tipo de crise, pode vir qualquer tipo de dificuldade, aquela pessoa, ela tem que estar com você, ela tem que estar junto com você, ela tem que estar lado a lado.
A tua família pode te abandonar, a família dela pode abandonar ela, tá? Que isso invariavelmente vai acontecer, tá? Isso muitos de vocês, alguns eu conheço os pais, e eu sei que tem relacionamentos maravilhosos com as famílias, que são as famílias acolhedoras e tudo mais. Mas não é a realidade de todo mundo. E muitas vezes, quando você casar, aquela questão de você se fechar com a sua esposa, com a sua futura esposa, com o seu futuro marido, é necessário. E algumas vezes, em alguns momentos, as pessoas que te rodeiam, a tua família expandida, não vai compreender isso. Eles vão querer se intrometer no seu relacionamento, vão querer se intrometer na maneira como vocês estão vivendo. E isso, infelizmente, meus irmãos, é causa de ruptura. Vocês devem romper com a sua família expandida. A tua família agora, a partir do casamento, vai ser a sua esposa, vai ser o seu marido. Você e ela vão formar uma nova família. Aquilo ali é um novo núcleo familiar. Pode não ter filhos ainda, como é o nosso caso, mas aquela ali é a tua família. Então é você por ela e ela por você, e os dois por Cristo, os dois em Cristo, os dois firmados na rocha. Então, pessoal, o Iago Martins é um teólogo aí proeminente, muitos de vocês com certeza conhecem, acompanham o trabalho dele, e ele responde bastante perguntas na internet lá, pergunta ao pastor, o quadro que ele faz no canal do YouTube dele. Muito interessante, por sinal, muito legal. Só que ele tem uma abordagem que eu não concordo. Ele fala assim, que no namoro, a menina tem que ser completamente submissa à sua família ainda, e o rapaz também, nenhum tem obrigação com o outro. Eu acho errado isso, eu acho temerário isso, porque quanto mais simulação do que é um casamento vocês tiverem no namoro, mais fácil de vocês descobrirem os defeitos daquele que você está querendo para candidato a marido, candidato a esposa, aparecerem. Se aquele rapaz não é muito chegado a trabalhar, se aquela moça não é muito chegada, uma limpeza na casa, aquela coisa toda, entendeu? Se isso for o padrão do casal, se for a maneira como o casal se orienta, porque muitas vezes, né, a gente tem a esposa ganhando mais até do que o rapaz, isso pode acontecer. Tudo vai de como vai se organizar. Se tiver certo, e vocês estiverem cumprindo a palavra de Deus, está tudo certo. Voltando ao nosso texto, depois disso, depois dessa traição dessa noiva dele, ele pagou a aposta. Ele foi lá em Ascalon, matou 30 filisteus lá e deu as roupas para os filisteus que ele devia lá. Maravilha. O que acontece? O pai da noiva deu ela para um daqueles 30 que ele tinha feito a aposta. E ele, naquele costume deles, foi para a terra dele, depois voltou de novo. Quando ele voltou de novo, ele encontrou a mulher dele já nos braços de outro, casada com outro. Aquilo trouxe ira para ele. Ele fez estava perto da colheita da lavoura, né, da lavoura deles lá. Ele soltou lá as raposas em dupla lá com fogo, com tochas de fogo, queimou tudo. Aquilo gerou retaliações de ambas as partes, de tal modo que os filisteus fizeram até um acordo com o povo de Judá para que entregassem ele amarrado, para que eles pudessem se vingar deles. Mas novamente ele se soltou das amarras, pegou uma queixada de jumento e matou muitos filisteus. Passado isso aí, mais um tempo depois, Sansão parece que estava realmente decidido a se casar com uma moça dos filisteus. Ele não queria do povo. E ele foi para Gaza, dormiu com uma prostituta. Depois de outro tempo, ele, para confirmar, para consolidar o dedinho podre dele, ele conheceu a Dalila, e a Bíblia não fala que ele se casou com ela.
Ou seja, julgo desigual, fornicação. Nessa altura, Sansão já estava cada vez mais afundado em pecado e entregue aos seus próprios prazeres. De modo que essa escolha de Dalila, essa escolha errada de Dalila, foi só mais uma escolha no meio de tantas que ele já tinha feito. Dalila já se envolveu com Sansão com um objetivo certo. Os oficiais dos filisteus, né, já tinham ofertado para ela, que era para ela se aproximar mesmo de Sansão, que eles dariam para ela, cada um, 13 quilos de prata, que vai dar 65 quilos, por 5 mais ou menos, né? E ela vai insistindo, até que Sansão cai na sua lábia e chega nesse texto que nós lemos, aqui do capítulo 16. E ali Sansão rompe de vez o voto de nazireado dele. Primeiro, mexeu no cadáver, não era permitido pelo voto dele. Depois, consumiu álcool, não era permitido pelo voto de nazireado dele. E, por último, foi cortado o seu cabelo. Percebem, amados, que ele vai escalando. Começou com uma volição errada, um desejo errado, ele se apaixonou por uma mulher lá de Tímina, e ele achou que aquilo ali poderia prosperar. Tentou até fazer certo, foi lá, quis casar com ela, tentou fazer as coisas da maneira menos errada possível, na verdade, porque por ela já não ser do povo, já não era para ele ter se envolvido com ela. Mas vocês percebem, meus irmãos, que conforme vai escalando, conforme vocês vão cedendo, conforme a gente vai cedendo, vai rompendo com os absolutos, o pecado ele vai te deixando cada vez mais indolente. Você não sente mais aquele pecado da maneira como você sentia outrora, quando você se converteu, logo que você reconheceu a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Meu pai tinha um ditado que era assim: se você não quer cair num poço, você não fica dando volta em volta dele. Quanto mais distância, melhor. E isso é verdade, meus irmãos. Muitas vezes a gente fica rodeando o poço, dizendo: isso não tem nada a ver, é só uma festa com os meus amigos do mundo. Isso aí não tem nada a ver, eu vou ficar sozinho com a minha namorada, não dá nada não, eu sou forte, eu aguento. Isso não tem nada a ver, trocar essas mensagens de teor mais picante, mais sexual, longe. Estamos longe, não vai dar nada, a gente não vai ceder. Isso não tem nada a ver, é nossa cultura, é normal, né, o sexo antes do casamento, né, a cultura nossa tá? E eu digo, meus irmãos, isso é mentira. Isso, o que Deus abominava naquela época, Ele abomina hoje também. E isso vai te afastar de Deus, sim ou sim. Às vezes parece que a gente quer viver sempre no limite, né? A gente está aqui, temos nossas advogadas aqui, né? Sempre procurando brechas na lei, né? Não, mas Jesus falou isso aqui, mas então, até aqui, né? Se eu for até aqui, não vou estar passando o limite. Se eu passar daqui, aí eu estou passando o limite. Mas até aqui dá para ir. Irmãos, nesse pensamento, será que a gente ama Jesus mesmo? Será que a gente está envolvido, a gente está comprometido com Deus, com Jesus mesmo, de verdade mesmo? Porque, cara, quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de uma pessoa, a gente quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa. A gente quer fazer de tudo para se aproximar dos gostos daquela pessoa, para a gente fazer as coisas, e a gente costuma buscar fazer mais do que aquela pessoa está exigindo da gente. Será que a gente tem essa disposição com Jesus? Será que a gente age dessa maneira com o Senhor? Ou será que a gente fica naquela assim, se eu só chegar até aqui, Jesus não vai me deixar. Sou salvo já, né? Certeza da salvação, né? A gente, né? É uma doutrina nossa aí também. Então está tudo certo. Vamos chegar até aqui, não tem problema. Cara, será que se Jesus caminhasse com você, se você estivesse lado a lado com Jesus, conversando assim, Jesus, mano, Jesus, será que você teria coragem de chegar para Jesus e falar assim: Jesus, toma um traguinho ali, junto com a galera ali e tal e coisa? Você falou, né? A Bíblia toda fala aí que o pecado é você se embriagar, não é você beber, né? Será que você ia ter coragem? Ou você ia pensar assim: não, é Jesus, né, mano? Vamos levar o padrão, vamos chegar mais perto, vamos fazer mais do que o combinado. E assim é com os relacionamentos. Pessoal,
Se você não tem, se você não ama Jesus a ponto de você buscar fazer mais do que a palavra de Deus exige, se a gente busca só fazer o mínimo do mínimo, a gente deve sondar nosso coração, que tipo de Jesus a gente está servindo. Ah, mas então você vai cair no legalismo, negão. Tu está falando aí que a gente tem que ficar fazendo coisa para Jesus aí, para Deus aí, e assim, em Cristo somos mais que vencedores, a gente nós somos libertos, a gente não precisa ficar fazendo nada para a salvação, nem nada. Não é disso que eu estou falando, meu Deus. Não é disso que eu estou falando. Não é desse negócio legalista, do tipo assim, eu vou fazer para Deus me abençoar. Não é isso. É um sentimento de gratidão tão forte, é um sentimento de gratidão tão assim, presente dentro de você, que você sente desejo de agradar a Deus, você sente desejo de fazer com que o teu relacionamento, o teu futuro namoro, o teu futuro casamento, que ele seja uma bênção, que ele seja um exemplo para as outras pessoas de fora, mas que ele seja para glorificar a Deus de verdade mesmo, porque você tem no seu coração de fazer isso. Então, meus irmãos, eu digo, se você está namorando com uma pessoa, se você conhece uma pessoa e essa pessoa te leva a pecar, te leva a você errar o alvo, te leva a você a se afastar dos caminhos do Senhor, eu ligaria um alerta vermelhaço. Essa pessoa, ela não te ama. Ela não te ama. Porque se ela não está preocupada com a sua vida com Deus, se ela não está preocupada com a sua vida com o Senhor, meu irmão, ela não está preocupada com nada. Ela não está preocupada com você. Ela não está nem aí para você. Ela quer, só o que ela quer é satisfazer o seu desejo. Ela quer usar o teu corpo, usar você, usar o que você tem para oferecer. Muitas vezes, já pensou se esse casamento não prospera? Se vocês estão namorando e tal, maravilha, show de bola, excelente, benção. A gente espera que prospere, que se torne um casamento, coisa mais linda. Me chame para a festa, por favor. Acho que depois de hoje, acho que talvez não. Mas, se possível, me chame para a festa. Então, assim, mas e se não prospera? E se não prospera? Você já parou para pensar que você está se agarrando, você está pegando a esposa de outro cara, que você está se agarrando, você está cedendo ao marido de outra mulher? Já parou para analisar isso, para pensar nisso? É uma verdade, meus irmãos, é uma verdade. Casamento é um só, que sela o casamento é a relação sexual, é o sexo. A partir do momento que você se ligou com aquela pessoa, cara, como é que faz? E aí? A pessoa vai carregar um pouco de você para sempre. Você vai carregar um pouco daquela pessoa para sempre. Pessoa de outra pessoa. Não é seu. Você não deveria ter tomado essa atitude. Está tudo errado. No caso de Sansão, Deus o redimiu. Se a gente parar para pensar, Deus se compadeceu dele e ele teve forças para poder, no último ato, derrubar lá o templo dos filisteus e matar. Matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, meus amados, mesmo caído, mesmo Sansão tendo rompido o voto de nazireado dele, mesmo Sansão tendo rompido com o Senhor teve misericórdia dele. E é por isso, meus irmãos, que mesmo alguém que possa ter caído, que possa ter errado, o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é tardio em irar-se. Ele está sempre disposto a perdoar o pecador arrependido, sempre de braços abertos para ajudar a recomeçar. Mas para isso ele exige arrependimento, tá? É arrependimento, não é remorso, não é consciência do que está no erro, mas sem disposição a reconciliar. Aquele negócio, já começou errado, está errado, vamos assim até casar. Agora só vai, só deixa os boi com a corda. Não é assim. Dá tempo ainda de se você passou por isso, de você ter a bênção do Senhor no teu relacionamento.
Porque, meus amados, aos rapazes, um casamento debaixo da vontade de Deus é um casamento que homem e mulher se completa, cara. Homem e mulher sabem seus lugares e servem de suporte um ao outro. Um casamento firmado na vontade de Deus, o cara chega em casa, mano, você trabalha o dia todo, você não vê a hora de chegar em casa. Você não vê a hora de chegar em casa. Ou tua mulher está trabalhando, você está fazendo outra coisa. Eu viajo aí, vocês sabem que eu viajo, eu sou caminhoneiro, para quem não me conhece. E eu passo aí 10 dias fora de casa, cara, eu amo viajar, amo viajar, gosto demais da estrada. Bruno, às vezes você vê a mesma coisa, você vai no mesmo lugar e tal coisa, você gosta, fazer o quê? Gosto. Mas, cara, dá 3 dias, eu já estou louco de saudade da Carol. Quando ela está de festa, que ela viaja comigo, cara, eu passo fácil, 1 mês, 2 meses viajando, se ela estiver comigo, doce, só preciso de alguém para ir lá alimentar os gatinhos lá em casa. Né? Se tiver, 2 meses, 3 meses fácil. Ela não aguenta, ela não gosta muito de viajar tanto assim, tanto tempo, mas se ela estiver comigo, eu estiver viajando, eu tenho tudo. E tendo Jesus, tenho tudo. Então, cara, você tem que sentir desejo de voltar para casa, cara. A coisa mais desesperadora que tem é quando você vê um casal que o camarada ele gosta de ficar em casa, ele gosta de ficar, ou ele chega em casa, ele só larga as roupas dele, larga as coisas dele e vai ficar com os amigos, vai jogar videogame, ou pior, vai para um boteco, vai confraternizar com seus amigos, porque o cara não suporta ficar dentro de casa, velho. Sabe? Isso é a pior coisa que pode existir no casamento. Mas um casamento firmado na vontade de Deus, vocês vão ter desejo de voltar para casa, vocês vão ter desejo de estar nos braços daquela pessoa que te ama, sabe? E para vocês, minhas irmãs, um casamento debaixo da vontade de Deus é um casamento que você percebe que aquele que você escolheu por marido, ele não deixa de correr atrás de vencer o mundo para que você tenha as coisas, o conforto, para que você tenha para ver o teu sorriso. Cara, eu falo isso porque é o meu sentimento. Quando eu estou trabalhando, que eu chego, assim que fizemos um frete bom, negócio, cara, que você sabe que você vai poder fazer alguma coisa por ela, não tem coisa melhor. E eu tenho certeza, é recíproco, eu percebo que ela também tem isso dentro de si, que ela gosta de quando eu chego em casa e ela se sente segura. E almejem isso para vocês, minhas amadas, almejem isso para vocês, ter um varão, ter um homem, que você tenha admiração por ele, que você consiga enxergar naquele cara, alguém que te traz mais para perto de Jesus, alguém que está disposto a te entregar para Jesus, uma mulher muito melhor do que você conheceu, sabe? Um homem honrado, que tem valores a ensinar aos filhos, um homem de valor. Só você ter filhos, ter filhas, e você poder falar para o seu filho assim, falou, as mulheres aí, você olha o seu pai, porque o seu pai é o maior exemplo de homem que você pode ter na face da terra. Muitas vezes isso não acontece, meus irmãos, no mundão aí, então a mãe pega e fala para o filho, vixe, Deus livre seu pai. E as mulheres a mesma coisa. Eu poder falar, a sua mãe é um exemplo de mulher, é a mulher virtuosa de Provérbios. Mas, meus irmãos, a gente não tem isso se a gente não estiver buscando a Deus, mais do que buscar o relacionamento e mais do que buscar satisfazer a pessoa que você conheceu, que você está se relacionando. A gente não tem isso se a gente estiver buscando mais a Deus. Se eu perguntar para a Carol agora, amor, o que você mais ama nesse mundo? Eu tenho certeza que a resposta vai ser Jesus. E deve ser essa mesmo. Deve ser essa mesmo. Da mesma forma, se ela me perguntar, com certeza vai ser isso. Porque se a pessoa ama Jesus, ela vai te amar, porque ela vai querer cumprir a palavra de Jesus, ela vai querer fazer mais do que o básico, mais do que só o que está mandando. Ela vai querer te fazer feliz. E quando a gente casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Se você casar pensando assim, eu quero que ele me faça feliz, tá vendo, Bia? Eu quero casar porque eu quero que o Vini me faça feliz. Está errado. Você tem que querer fazer ele feliz. Vini, você tem que querer fazer a Bia feliz. Bia, tem que querer fazer o Vini feliz.
PH, Isa, pessoal que está namorando, casal aqui que eu não tenho muito conhecimento. É isso. É o homem querendo fazer a mulher feliz e a mulher querendo fazer o homem feliz. Um casamento firmado debaixo desses pilares, meus irmãos, é um casamento que glorifica a Deus, é o casamento que vai durar para sempre. É o casamento que vai estar debaixo da vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?